O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nesse dia 20 de fevereiro, temos a alegria de celebrar a memória dos santos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto. São santos portugueses e é muito oportuno que nós celebremos, porque Portugal é a nossa nação irmã, né, ou a nossa irmã mais velha. E esses santos, essas crianças, realmente tiveram um papel muito significativo, não somente na vida da Igreja de Portugal, mas também tem uma influência muito grande aqui. Nos recordemos que em 1917, em Portugal, a Virgem Maria apareceu a 3 pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta Marto. Francisco e Jacinta eram irmãos, né? E Lúcia eram primos. E esses 2, Jacinta e Francisco, morreram em tenra idade. Depois dos eventos de 1917, poucos anos depois, eles morreram, né? Francisco morreu com 10 anos e Jacinta morreu com apenas 9 anos. Eles, depois de muito tempo, foram canonizados, né, recentemente, em 2017, pelo Papa Francisco, no dia 13 de maio, o dia do aniversário das aparições de Nossa Senhora. Eles foram canonizados. E haviam sido beatificados no ano 2000, pelo Papa João Paulo II. E foram os santos beatificados, canonizados, mais jovens da história da Igreja, não sendo mártires. Houve sim crianças mártires que foram canonizadas, mas transformação muito grande na alma dessas crianças. E é interessante nós observarmos como é que aconteceu isso. Nossa Senhora apareceu por 6 vezes a essas crianças. Vale lembrar também que em 1916, um ano antes das aparições de crianças, para prepará-las para aquilo que elas iriam viver no ano seguinte. Mas quando eles viram a Virgem Maria, durante 6 vezes, Nossa Senhora trouxe mensagens do céu para eles, mas também fez com que eles vivenciassem uma experiência mística muito profunda. Numa dessas aparições, Nossa Senhora, como que faz com que eles participem daquilo que é uma iluminação profunda da sua consciência. Eles diziam que a Virgem Maria lançou sobre eles como que um raio de luz, e eles se viam numa luz que era Deus. E ali eles se viam como Deus os via. Uma experiência extraordinária que marcou profundamente a vida deles, a querer unicamente a servir a Deus. Vejam, eram crianças simples, crianças pobres, viviam no vilarejo, realmente num lugar ermo, totalmente desconhecido. Eram pastores, crianças que brincavam, tinham as suas vontades, e depois daqueles fenômenos, transformaram completamente todas as suas intenções, todos os seus desejos. E uma das coisas que salta aos olhos é o seguinte:
Na terceira aparição, no dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora fez essas crianças verem o inferno. Então, veja só a pedagogia de Nossa Senhora, que às vezes até nos assusta, né? Como que Nossa Senhora foi capaz de mostrar o inferno a 3 criancinhas, pobres crianças. Se nós adultos víssemos essa imagem, com toda certeza padeceríamos, morreríamos de terror. Mas a Virgem mostrou para essas crianças. Isso causou tal impacto neles que depois eles se dedicaram cada vez mais a se penitenciar. Em primeiro lugar, para eles mesmos não irem para aquele lugar. Nossa Senhora diz: vistes o inferno, meus filhos, é para lá que vão muitos pecadores. Infelizmente, muitos têm se precipitado no inferno porque não tem quem faça sacrifício e reze por eles. Dali em diante, então, fixou-se uma verdadeira vocação na vida daquelas crianças. Se sacrificar, ou seja, né, na sua inocência, na sua pequenez, fazer sacrifícios pela salvação dos pecadores, pela conversão e salvação dos pecadores. E, de fato, foi isso que eles fizeram. Sobretudo, Jacinta, ela assumiu isso como uma alta vocação. Ela procurava fazer os mais diversos sacrifícios, justamente porque ela não queria que Nosso Senhor fosse ofendido e queria salvar o maior número de almas. E Francisco desenvolveu um amor muito grande a Jesus, especialmente a Jesus eucarístico. Ele via como Jesus sofria por causa dos pecados e dizia que o seu maior desejo era consolar de Jesus, que estava muito ofendido pelos pecados dos homens. E a partir dessas experiências tão profundas, essas crianças então viveram esses poucos anos, depois dos fenômenos de Fátima, e foram, assim como Nossa Senhora havia os prometido, foram levados por ela mesma até o céu, e hoje são santos da igreja. Esses pastorinhos nos ensinam muitas coisas. Em primeiro lugar, nos ensinam que, de fato, nós temos que colocar o nosso coração naquilo que é essencial. Nossa Senhora, ao vir do céu, e ao fazer esses pastorinhos participar desse mistério divino, esse mistério da realidade profunda das coisas, fez com que eles amadurecessem enormemente, se tornassem realmente adultos na fé, e percebessem que o mundo espiritual, as coisas de Deus, são aquilo que existe mais importante nas nossas vidas, e que nós não podemos descuidar da nossa salvação, e que o pecado realmente conduz à morte, e à morte eterna, e a morte eterna significa o inferno. Então, eles nos ensinam, nós precisamos, em primeiro lugar, ter um amor muito grande a Deus, um amor muito grande a Nosso Senhor, e um amor muito grande à Virgem Maria, porque é somente no refúgio dos corações de Jesus e Maria que nós poderemos nos salvar das seduções deste mundo e poderemos, inclusive, ajudar, colaborar na salvação do mundo. São Paulo vai dizer que ele completava nele mesmo os sofrimentos que faltavam à paixão de Cristo por meio da igreja, que é o seu corpo. Ao padecer esses sofrimentos, os pastorinhos, né, não só o sofrimento que eles mesmos se infligiam por causa das penitências, por causa, né, de tudo aquilo que eles faziam em reparação dos pecados que eram cometidos, mas também da doença que acometeu os levou à morte. Vale lembrar aqui que eles padeceram da gripe espanhola na época, que fez um número muito grande de vítimas, por isso morreram tão cedo. E o final da vida deles foi muito sofrido, especialmente o de Jacinta. Jacinta chegou a morrer sozinho no hospital. Então, todos esses sofrimentos, eles associaram ao mistério da paixão de Cristo. Aquilo mesmo que São Paulo havia dito, que ele havia vivido na sua carne e que de alguma maneira todos nós precisamos vivenciar. Ou seja, todos precisamos de alguma maneira nos associar ao mistério da paixão de Cristo para que nós possamos ser também, né, colaboradores dessa missão da salvação e salvar a nós mesmos. Os pastorinhos nos ensinam muito. São pequenas e pobres crianças que se tornaram grandes diante de Deus, por uma graça extraordinária, evidentemente. Nem todos passam essa experiência de serem videntes de Nossa Senhora, de terem uma intimidade tão profunda com o mistério divino. Mas eles têm muita coisa a nos ensinar, sobretudo que nós precisamos aprender a ter o coração em Deus, ou seja, nós precisamos rezar. É necessário que nós rezemos, e rezemos muito. E é necessário que nós façamos penitência pelos nossos pecados e pelos pecados daqueles que não fazem penitência. A conversão dos nossos irmãos, em certa medida, também é nossa responsabilidade. Hoje Nossa Senhora colocou uma grande responsabilidade diante desses pastorinhos. Ela fez um pedido a eles, logo depois de mostrar o inferno. Vistes o inferno, meus filhos, quereis se sacrificar pela salvação deles, e eles aceitaram. Nós também devemos fazer isso.
né? Nós devemos querer nos sacrificar também pela salvação de tantos. Evidentemente, cada um na sua circunstância pode oferecer uma penitência diferente. Mas vamos lembrar que tudo isso diante de Deus tem um valor muito grande, tem um mérito muito grande. Sobretudo se nós fizermos isso com o auxílio de Nossa Senhora. Se nós entregarmos tudo isso nas mãos da Virgem Maria, com toda certeza, graças muito eficazes virão nas nossas vidas e nas vidas daqueles por quem nós rezamos. Interessante, já ensinava São Luís de Montfort como é que nós devemos nos relacionar com a Virgem Maria e como é que nós devemos oferecer tudo a ela para que ela purifique as nossas ofertas a Deus e isso agrade o coração de Deus de maneira mais perfeita. É justamente por isso que esses pastorinhos conseguiram se santificar tão rápido, de maneira tão intensa e tão perfeita. Porque seguiram estritamente aquilo que a Virgem Maria os conduzia. Foram conduzidos diretamente por Nossa Senhora. A Virgem Maria santificou o coração desses pastorinhos e também pode santificar o nosso. Peçamos a Nossa Senhora, peçamos a Lúcia. A irmã Lúcia morreu depois de muito tempo, né? Não mencionei o nome dela porque ela não foi canonizada, mas somente Jacinta e Francisco. Mas peçamos sobretudo a Jacinta e Francisco, que já estão com certeza no céu, canonizados pela igreja, vão se tornar exemplos para nós, que eles intercedam por nós, para que nós possamos viver mais profundamente a nossa vida cristã, especialmente nesses tempos de grande tribulação que nós vivemos. Uma vez que o pecado cresce cada vez mais no mundo, é necessário que haja um empenho de conversão cada vez maior da nossa parte, para a nossa própria salvação e para a salvação de toda a humanidade. Amemos a Deus e amemos aos homens, como fizeram esses pastorinhos. Com toda certeza, isso agradará muito o coração de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude nessa nossa alta vocação. Sermos participantes do mistério da redenção de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.